A casa do Pai, gente, é tudo de bom. Não tem outro lugar mais aconchegante, mais hospitaleiro do que estar na casa do seu Pai. Às vezes acontecem problemas nas nossas vidas, problemas sentimentais, problemas conjugais, problemas financeiros, que a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é: vou voltar para a casa de quem? Vou voltar para a casa do meu pai. Principalmente mulher, né? Briga com o marido, tem aquelas crises, aí de repente ela diz assim: não, eu vou para a casa da minha mãe. Você sabe que a mãe é a igreja, o pai é Jesus. São figuras, né? Então não existe lugar mais aconchegante do que esse, estar na casa do Pai. Amém? E tudo depende da maneira que você decide buscar a Deus. A bênção e a maldição, ela está diante de nós. Tudo depende do caminho que você quer trilhar, da atitude que você toma para ser abençoado. Em primeiro lugar, nós hoje estamos cercados por muitas vozes de parentes, amigos, familiares, conselhos que dizem ser conselhos construtivos, mas aí quando você observa a vida da pessoa, a pessoa não tem nada para te oferecer. Então hoje o que mais existe são pessoas para darem conselhos. Olha, eu vou te dar um conselho construtivo. Toda vez que você ouvir isso, você observa a vida da pessoa, e você vai observar se realmente ela tem condições de instruir você, orientar você em alguma coisa. Então, caso contrário, eu particularmente, eu prefiro continuar acreditando na palavra de Deus. Por mais que as pessoas digam que não, por mais que os meus olhos estejam vendo uma outra realidade, porque eu não sei se você sabe, mas os nossos olhos, eles veem as coisas totalmente invertidas. É o nosso cérebro que vai e ajusta a imagem. Então é comum, até no mundo espiritual, você ver a coisa invertida. Você espera algo e aquele algo que você quer, do jeito que você quer, você começar a ver de forma totalmente invertida. Mas Deus, Ele trabalha sem se importar com aquilo que você escuta, sem se importar com aquilo que você está vendo. Deus, Ele trabalha pela fé. Deus, Ele trabalha por aquilo que Ele promete. Ele trabalha de acordo com a palavra que Ele prometeu. E os homens do passado, eles davam muito valor em relação àquilo que estava escrito. Por exemplo, no caso de Jacó, ele sabia que se ele recebesse uma palavra, uma promessa de bênção vindo do seu pai, era o suficiente para ele ser abençoado. Não importava o tempo que ele ia levar para receber aquilo que o pai havia prometido para ele. Ele tinha no coração a certeza de que ele seria abençoado, pronto, e acabou. E você sabe que ele teve um irmão. O irmão dele se chamava Esaú. Esaú já não se importava muito com promessas. Esaú já não se importava muito com bênção, como as crianças dos dias de hoje, os adolescentes dos dias de hoje. Se você que ainda tem o seu pai, a sua mãe, soubesse a importância que tem o pai e a mãe abençoar o seu filho, você todos os dias pediria a bênção para o seu pai e para a sua mãe. Você vê que isso é um ato que acabou. É algo que as pessoas não fazem mais. Os filhos já não pedem mais bênção para o pai, nem para a mãe. Não. Por vários motivos. Um deles é porque o pai e a mãe hoje não exigem mais isso. Porque no passado também o pai e a mãe pedem a bênção, filho. O filho ia sair, ia fazer qualquer coisa, pede a bênção. Você não vai pedir a bênção não, rapaz? Deus abençoe. Não era assim? Era ruim quando a minha mãe pedia para mim, pedir a bênção para aquelas pessoas que eu sabia que ai meu Deus, não gostava muito de tomar banho. A mão daquelas vovó, e elas que chegavam para a gente, pede a bênção, toma, e já ia levando a mão dela na boca da gente. Olha, não importa quem seu pai seja, não importa quem a sua mãe seja, não importa, meu pai bebe, meu pai fuma. É melhor uma pessoa que bebe, que fuma, uma pessoa que vive uma vida louca, abençoar você do que amaldiçoar. Então não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, o importante é os valores.
O importante é você acreditar naquela bênção. Se seu pai disser para você, Deus te abençoe. Se a sua mãe disser para você, Deus te abençoe, então você pode sair tranquilo de casa. Você pode sair sossegado, porque a bênção de pai, a bênção de mãe recai sobre a vida do filho. Porque o sentimento de mãe e de pai se assemelha ao sentimento de Deus. Deus, Ele quer que você viva uma vida abençoada. Então o pai e a mãe quer também que você viva uma vida abençoada. E Jacó sabia disso, e Esaú já não se importava muito com isso. Então um belo de um dia, o que acontece? Jacó, ele chama os seus filhos e diz assim: olha, eu estou chegando ao final. Isaac, melhor dizendo, chama os seus filhos e diz assim: olha, eu estou chegando ao final da minha vida, mas antes de eu morrer, eu quero abençoar o meu filho. E eu quero abençoar o meu filho Esaú. Veja, os dois, eles eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro que Jacó. Jacó nasceu grudado no calcanhar do irmão dele, com o desejo, com a vontade de ser o primogênito, de nascer primeiro. Quer dizer, ele já nasceu com esse instinto, o instinto de querer ser abençoado. Ele já nasceu acreditando na bênção. E Esaú não se importava muito com isso. E você sabia que na igreja nós temos dois tipos de pessoas também? Nós continuamos até os dias de hoje tendo Jacó e Esaú. Quem são os Esaús? Os Esaús são aqueles que não se importam muito. E pelo fato deles não se importarem muito, eles não se esforçam muito. Não são aquelas pessoas assíduas. São aquelas pessoas, sabe, que vivem, vem, não vem, crê, não crê. Mas nós temos aqueles Jacós que acreditam sim na promessa, que acreditam na palavra, que acreditam na bênção, que se Deus falou, então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e aquela promessa cedo ou mais tarde vai se cumprir na vida deles. E é por esse motivo que eles permanecem firmes, eles continuam firmes, e são pessoas que são até exemplo para outras pessoas, que elas olham assim e falam assim: poxa, fulano está na igreja todo domingo, Bertano está aqui sempre. Mas por que eles estão aqui sempre? Mesmo sentindo dores, mesmo vivendo de repente os piores momentos da vida deles, mesmo às vezes com doença, com câncer, com tumor, com o casamento destruído, com a família destruída, eles permanecem aqui, porque eles acreditam na promessa, eles acreditam na palavra. São aqueles crentes que não são crentes de momento, não são aqueles crentes que só querem um milagre, não, eles querem permanecer com Deus, eles querem permanecer embaixo da graça de Deus. Então, quando Isaac ele vai morrer, ele diz assim para a mulher dele: olha, eu estou chegando ao fim da minha vida, já estou cumprindo os meus dias, e eu gostaria de abençoar o meu filho Esaú, que é o primogênito. Mas a mãe, Rebeca, sabia que Esaú não se importava muito com essa bênção. Então o que ela faz? Ela vai e avisa Jacó: Jacó, olha, o seu pai já está morrendo, e ele quer que prepare para ele um guisado, e ele vai comer esse guisado, e vai abençoar a vida daquele que levar esse guisado para ele, e vai morrer. Então faz o seguinte, meu filho, eu vou preparar um guisado para você, você vai e leva para o seu pai, e ele vai abençoar você. E ela fez o guisado, deu para Jacó. Jacó falou para ela: mãe, mas o meu irmão Esaú, ele é peludo, eu sou pelado, e ele é peludo. E a mãe dele falou assim: não, filho, não se preocupe, eu vou pegar a pele de um animal, vou colocar sobre você, e quando ele pedir, deixe-me eu te tocar, você vai e estende a pele do animal, ele vai tocar em você, ele vai perceber que você é peludo, ele vai achar que você é Esaú, e vai abençoar sua vida. E dito e feito, ela prepara o guisado, leva para Isaac. Isaac come. Isaac, já velho, chama o seu filho e diz assim: deixa eu te abençoar agora, mas antes de eu te abençoar, deixa eu tocar em você. Aí tocou nele, sentiu a pele do animal e achou que era Esaú, e abençoou Jacó com todas as
bênçãos espirituais dos lugares celestiais que você possa imaginar. E mais tarde, quando Esaú chega, o pai já havia abençoado Jacó, e ele diz assim: filho, olha, infelizmente você chegou muito tarde, o seu irmão te enganou, eu abençoei seu irmão achando que era você. E a palavra diz que Esaú ficou extremamente revoltado, e ele fez uma promessa. Ele disse assim: olha, eu só vou esperar o meu pai morrer, e eu vou perseguir o meu irmão, eu vou matar o meu irmão, porque ele me enganou. Veja, Jacó, ele veio de uma família extremamente dividida, uma família destruída. Por quê, bispo? Porque Isaac amava Esaú, e Rebeca amava Jacó. Como pode um pai amar um filho e a mãe amar outro filho? Olha que família dividida. E como pode o irmão chegar ao ponto de querer matar o outro? Não é uma família destruída? Não é uma família dividida? Então Jacó vivia nessa família. Isaac não tinha muita coisa, mas Jacó sabia que se o pai abençoasse ele, já seria o suficiente para ele ter tudo. Veja, se Deus abençoar você, e você crer na bênção dele, mesmo que os seus pais não tenham tido nada, mesmo que você não tenha tido exemplo dentro da sua casa, a bênção que recai sobre a sua vida já é o suficiente para você sair e arrebentar. Porque muitas pessoas, elas alegam o seguinte: não, eu não prosperei até agora, eu não cresci até agora, eu não consegui nada na minha vida até agora, porque eu não nasci num berço de ouro, eu nasci num lar destruído, eu nasci num lar que os meus pais eram separados, eu nasci num lar que o meu pai não gostava de mim, bispo. O meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim, a minha mãe gostava mais do meu outro irmão do que de mim. Não tem problema. Veja, quando você chega diante de Deus, o seu passado é passado. Aliás, Deus, ele não vive do passado. Deus, ele não pode fazer nada no seu passado, porque o que aconteceu, aconteceu. Ah, você foi frustrado, você foi traído, você foi enganado, você foi roubado, você foi lesado. Com Deus é vida nova. Não adianta você ficar carregando lamentos do passado, coisas que aconteceram com você lá atrás. Não adianta. Isso só tem o papel de barrar você, bloquear a sua memória, bloquear o seu emocional e impedir você de ir para frente. Então, o que passou, passou. Por mais desgraçada, por mais destruída que seja a sua vida, já passou. Por pior que seja o lar que você tenha nascido, por pior que tenha sido seu pai, a sua mãe, é algo que ficou para trás. Você não pode mais continuar carregando isso dentro de você, porque se você continuar carregando essas emoções dentro de você, você vai ficar parado, você vai ficar estagnado, a sua vida não vai para frente. Então, se existe algo para aquelas pessoas que querem começar o novo, querem viver o novo, é deixar o passado para trás. O seu passado não pode influenciar no seu presente, ele não pode influenciar o seu futuro. O seu futuro agora, a partir de hoje, a partir do momento que você aceita Jesus, acredita nas promessas de Jesus, tem que ficar para trás. Você consegue entender? Eu sei que é uma luta, eu sei que não é fácil, mas grande parte das pessoas hoje estão vivendo o que estão vivendo porque ainda estão presas no passado. E não adianta você orar, não adianta você pedir para Deus: Deus vai lá, resolve. O que Deus vai resolver se já ficou para trás? Não tem como resolver, não tem como solucionar aquilo que já ficou para trás, meu. Deus não lida com o passado, Deus lida com o presente. Ele pode transformar o seu futuro. Consegue entender? Então, Jacó não olhava para aquilo que o pai tinha, não se importou se o pai amava mais o irmão do que ele, se a mãe amava mais ele do que o irmão. Não, ele não se importou com nada disso. Ele queria a bênção.
Ele queria ser abençoado. Ele foi abençoado, tá bom. Quando o pai morreu, o que Jacó fez? Fugiu. Ele sabia que o irmão ia matar ele. Bispo, e como ele fugiu? Ele fugiu com uma mão na frente e outra atrás. Jacó fugiu sem nada, ele não tinha nada. A única coisa que a Bíblia diz que ele tinha, sabe o que era? Era uma pedra. Mas por que ele fez tudo isso então, bispo? Ele fez tudo isso por causa de uma bênção, meu. Ele fez tudo isso por causa de uma palavra que foi preferida ou proferida pela boca do seu pai. Só por causa disso. Você está me entendendo? Existem pessoas que só querem ficar com Deus se o milagre acontecer, só se sentem satisfeitas se verem acontecer alguma coisa nas suas vidas. Mas você não pode ser assim. Uma palavra vale mais do que qualquer bênção. Uma palavra vale mais do que qualquer milagre. Você está me entendendo? Quando você crê, você não precisa ver, você não anda por vista, você anda por fé. Eu tenho uma palavra dentro de mim, uma palavra que Deus vai me abençoar, uma palavra que Deus vai mudar a minha vida, uma palavra que Ele vai me curar, vai me libertar, que vai salvar a minha casa, vai salvar a minha família, porque é isso que está escrito aqui, ó. Você tem que estar firmado na palavra, porque se Deus Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Jacó ficou firmado naquela palavra, mesmo sabendo que ele ia ter que fugir do irmão, fugir sem nada. Ele estava disposto. Ele sabia que o irmão ia matar ele, mas ele sabia que a palavra era maior do que qualquer ameaça, do que qualquer perseguição. Ele sabia que valeria a pena receber a bênção do pai. E ele foge sem nada. E a palavra diz que durante um bom tempo ele foi enganado pelo sogro dele, porque ele começou a trabalhar para um cidadão chamado Labão. Labão significa trapaceiro, mas a palavra estava dentro dele, a bênção estava dentro dele. E quando a bênção está dentro de nós, mesmo que você olhe o ambiente, a geografia onde você se encontra, esteja acontecendo tudo ao contrário daquilo que você está vendo, você está firmado na palavra. O que é fé? Fé está firmado numa palavra. Fé é não andar por vistas. Ah, mas Deus prometeu, mas está acontecendo tudo ao contrário. Mas quem prometeu foi Deus, então eu prefiro acreditar na palavra. Mas o médico falou. Eu não quero saber o que o médico falou, eu não quero saber o que a economia do país está mostrando, eu não quero saber o que o governo está falando, eu não quero saber o que o meu pai, a minha mãe, aquelas pessoas que estão em volta de mim estão falando. Eu quero acreditar na palavra que está escrito. Eu prefiro acreditar naquilo que está escrito, pronto, e acabou. Então veja, Jacó sendo perseguido, fugindo do seu irmão, vivendo numa terra de uivos, porque ele foi para o deserto, e lá no deserto não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma pedra, que ele usava como travesseiro. Chegou um determinado momento que ele pegou aquela pedra, pegou a última porção de azeite que ele tinha, derramou em cima daquela pedra e falou para Deus: Deus, ó, o negócio é o seguinte, olha, o Senhor está vendo a minha situação, se o Senhor me der pão, me livrar do meu irmão, me livrar do mal, me livrar da morte, certamente tudo aquilo que passar nas minhas mãos, eu vou te dar o dízimo, eu vou te honrar, eu vou ser fiel ao Senhor, e eu vou te seguir, vou te servir. A partir do momento que ele fez esse voto com Deus, um voto de fidelidade, de seguir Deus, a vida dele começou a andar, porque não demorou muito, ele arrumou um trabalho, mas esse trabalho foi na casa de Labão. Ele se apaixonou pela filha de Labão, por Raquel, né? Rebeca era a mãe dele. Ele se apaixonou por Raquel. Eu estou misturando as bolas. É a Rebeca, é a Raquel, mas você está entendendo. Então o que acontece? Aí o sogro dele falou assim: ó, o negócio é o seguinte, olha, eu posso até deixar minha filha casar com você, mas você vai ter que trabalhar 7 anos. 7 anos para mim, para poder casar com a minha filha. Mas ele estava tão apaixonado, porque você sabe que uma pessoa apaixonada está disposta a fazer tudo, né? E ele falou: não, tudo bem, eu trabalho para você durante 7 anos. E ele trabalhou 7 anos para o seu sogro. Na noite de núpcia, você sabe que naquela época não tinha luz,
era lamparina. A mulher entrava com um véu na cara, véu na cabeça, todo envolto em lençol. Ele entrou na tenda com ela e apagou a luz. Eu fico imaginando, 7 anos esperando para casar com uma mulher. Aquela tenda devia balançar para lá e para cá. Acho que pegou fogo aquela tenda. Mas no outro dia, quando ele abre os olhos, ele olha, não era a mulher que ele queria, era Lia. E a palavra diz que Lia tinha um semblante caído. A Bíblia não usa a palavra feia, a Bíblia usa semblante caído. Aprende, você que é crente. Quando você achar que uma pessoa é feia, você tem que dizer para ela: nossa, o seu semblante está tão caído. É melhor do que você falar: nossa, hoje você está tão feia. Então a Bíblia usa o termo semblante caído. E o semblante de Lia era um semblante caído. E Jacó, quando vê aquilo, falou: caramba, meu. Ele sai da barraca, sai da tenda e vai direto para o seu sogro e diz assim: olha, você me enganou. Eu trabalhei para casar com Lia, ou com Rebeca, não foi com Lia. Ele falou: pois é, porque no nosso lema, o que acontece é o seguinte: a primeira filha tem que casar primeiro, a segunda filha depois, a primogênita casa primeiro. Então, já que você trabalhou 7 anos, você tinha que casar com Lia. Agora, se você quiser casar com Rebeca, com Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Ele falou: puxa vida, meu. Se sentiu lesado. Mas ele falou: eu vou trabalhar mais 7 anos. E nesse meio termo, ele trabalhou não somente para se casar com Raquel, mas ele também trabalhava para ser remunerado, para guardar um dinheirinho. E Labão fazia de tudo para enganar ele. Falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, você vai tomar conta das minhas ovelhas. As ovelhas pretas e brancas que nascerem são suas, as malhadas são minhas. Aí Jacó começou a trabalhar para Labão. E o que começou a acontecer? Começou a nascer só ovelha preta e branca. E o rebanho de Jacó começou a crescer de forma assim extraordinária. Porque quem é de Deus, gente, quem é abençoado não tem essa. Jacó tinha sido abençoado lá atrás pelo pai dele. E as coisas de Deus também não acontecem assim às vezes na mesma hora. Não, existe um processo. É durante esse processo que você tem que fazer de tudo para confiar, para aguardar, para esperar e saber que Deus tem coisas grandes para você. Você pode ver que todos os grandes heróis da fé, como a gente tem pregado esses dias, eles passaram por um processo. Ora, José ficou 13 anos trabalhando, escravo, sendo jogado no poço, tirado de lá, caluniado. Mas depois de 13 anos ele se tornou um governador. Toda a história de grandes homens existiram processos. Não tem como você estar vivendo numa festa, em um baile, e daqui a pouquinho você sendo abençoado. Não existe isso. Primeiro você tem que passar pela luta, pela tribulação, pela provação. Aí depois de ser provado, aí sim você é aprovado. Então deixe dessa besteira de que agora eu estou com Jesus, vai ser tudo fácil. Não. O maior atormentado, o maior perseguido foi Jesus. Foi jogado na cruz. Mas depois que ele saiu da cruz, ele triunfou. E tem um nome que está sobre todo o nome, pelo qual todo joelho no céu e na terra tem que se dobrar perante ele. Mas por quê? Por aquilo que ele fez, pelo sacrifício que ele passou, pela via cruz que ele teve que perseguir. Você entende como que é? Então Jacó, no momento, ele não tinha nada, mas aí depois ele começou a prosperar. Aí quando o sogro dele viu que estava nascendo mais ovelha preta e branca do que malhadas, porque se você coloca uma ovelha preta para cruzar com uma ovelha branca, o que vai acontecer? Vai nascer ovelhas malhadas, não é verdade? Pega um cachorro branco e um cachorro preto e bota os dois para cruzar, o que vai acontecer? Vai nascer filhotes preto e branco. Bom, essa é a genética, né? Pelo menos é assim que a gente entende. Mas não nascia só ovelha preta e branca. Aí Labão vê aquilo e fala assim: não pode ser. Como pode ser isso? Então vamos trocar. As ovelhas preta e branca é minha, e as malhadas é sua. Aí
Jacó vai e faz o seguinte: pega uns gravetos, coloca lá diante do bebedouro, e quando as ovelhas vão beber a água, elas vêm, uma do outro lado, uma preta, outra malhada, e vê uma outra e confunde, e imagina as ovelhas malhadas. Enfim, só sei que elas cruzam e começa a nascer mais ovelhas malhadas do que ovelhas pretas e brancas. Quando você tem uma promessa, meu, escute só o que eu vou te dizer. Quando você tem uma promessa de Deus e crê nela, por mais que o mundo tente te barrar, ele não vai conseguir te barrar. Por mais que o sogro de Labão tentasse fazer de tudo para persuadir, para roubar, para lesar, para enganar, ele não conseguia. Não existe quem possa te enganar, não existe quem possa te lesar. Aparentemente, logo no início, a pessoa, você vai olhar e vai achar que está tirando alguma vantagem de você, mas no fundo, ela não está levando vantagem nenhuma. Quando Deus está nas nossas vidas, e a palavra diz que Jacó, ele começou a prosperar e a enriquecer de uma forma tão grande, que Labão chegou para ele e falou assim: ó, fixa o teu salário que eu vou te pagar. Quanto você quer ganhar? Labão percebeu que aquele homem era uma bênção na vida dele. E é isso que as pessoas têm que perceber, que você é uma bênção. É uma bênção no seu trabalho, é uma bênção onde você mora, é uma bênção no condomínio, é uma bênção dentro da sua casa. Aonde você for, você é uma bênção. Agora você se torna uma bênção quando? Quando você acredita na promessa, meu. Hoje muitas pessoas não vão para frente porque elas não acreditam na palavra.